Olha o segredo proibido do Gênesis: os seres que Deus apagou da história. O mistério escondido em Gênesis. No coração da Bíblia, o livro de Gênesis se destaca como uma fonte de relatos misteriosos que até hoje desafiam a interpretação humana. O capítulo 6 traz uma passagem perturbadora. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, nasceram gigantes na terra. Essa descrição, que parece simbólica à primeira vista, ganha outra dimensão quando associada às tradições antigas de diferentes culturas. Muitos pesquisadores acreditam que esses filhos de Deus eram, na verdade, seres de fora do planeta. Entidades poderosas que se misturaram com os humanos, gerando os chamados nefilins, criaturas gigantescas e desproporcionais. Mais inquietante ainda é o fato de que esses relatos não aparecem apenas na Bíblia, mas ecoam em lendas, mitos e tradições de povos separados por oceanos e milhares de quilômetros de distância. A chegada dos vigilantes. Esses seres, chamados de Bena Elohim, ou vigilantes, teriam descido dos céus com um propósito oculto. Não vieram como simples observadores, mas como dominadores. O livro de Enoque, mantido na Bíblia etíope, mas excluído da tradição ocidental, descreve em detalhes como esses vigilantes ensinaram aos homens segredos antes inacessíveis. Armas de guerra, artes místicas, astrologia, metalurgia e práticas que corromperam a ordem natural. Com esse conhecimento, eles assumiram o lugar de deuses, sendo adorados por povos inteiros. Essa suposta tecnologia avançada foi vista como magia pelos antigos. Mas para nós, hoje, pode ser a prova de que a humanidade foi moldada por algo que não era totalmente humano. A corrupção da criação. A Bíblia relata que toda a carne havia se corrompido sobre a face da terra. Essa afirmação sugere que não apenas os humanos foram afetados, mas toda a criação. Animais terrestres, aves e até seres marinhos. Experimentos genéticos teriam dado origem a formas de vida híbridas e monstruosas. Criaturas metade homem, metade animal, como centauros, minotauros e sereias, não seriam meras fantasias, mas memórias de experiências sombrias que marcaram a humanidade. O planeta, nesse contexto, se transformou em um laboratório de aberrações, onde nada estava a salvo da manipulação dos vigilantes. O nascimento dos nefilins. Da união dos vigilantes com as mulheres humanas, surgiram os nefilins, gigantes que dominaram a terra com poder e violência. Relatos arqueológicos controversos mencionam ossadas de proporções colossais, esqueletos de gigantes que teriam sido escondidos ou silenciados para evitar uma reescrita completa da história humana. O mais impressionante é que civilizações diferentes, sem contato entre si, narraram histórias semelhantes sobre esses seres colossais. A tradição grega falava de titãs, os sumérios de Anunnaki e a Bíblia dos Nefilins. Todos descrevem criaturas de força descomunal que governaram a Terra antes de um grande cataclismo. O dilúvio, um reset planetário. Diante da corrupção generalizada, a Bíblia relata que Deus tomou uma decisão extrema: destruir quase toda a vida por meio de um dilúvio global. O objetivo não era apenas punir a humanidade, mas eliminar as aberrações genéticas e devolver à Terra sua pureza original. Noé e sua família foram escolhidos porque ainda preservavam a linhagem não contaminada. A arca, portanto, não foi apenas uma embarcação de sobrevivência, mas também uma cápsula de preservação genética. A ideia era recomeçar a humanidade a partir de um ponto limpo. Curiosamente, culturas espalhadas pelo mundo, da Mesopotâmia aos povos indígenas americanos, relatam histórias de uma inundação global, sempre ligada a um reset da civilização, os segredos do livro de Enoque. O livro de Enoque revela detalhes que a Bíblia tradicional omite. Ele descreve como os vigilantes ensinaram práticas ocultas e corromperam a terra com seus conhecimentos proibidos.
Fala também de sua punição, aprisionados em abismos até o tempo do juízo final. Esse livro, considerado apócrifo pela tradição ocidental, foi mantido apenas na Etiópia e traz explicações que conectam as peças que faltam no Gênesis. Porque Constantino e os concílios cristãos decidiram bani-lo das Escrituras. O que havia nele que era perigoso demais para ser revelado ao público? Essas perguntas permanecem sem resposta, mas sua exclusão reforça o mistério. Mitos ou memórias de um passado real. Deuses gregos, titãs, heróis meio humanos, meio divinos. Todas essas histórias são ecoadas em culturas como a suméria, egípcia e até nas lendas indígenas da América. Seriam apenas mitos ou memórias distorcidas de acontecimentos reais? A semelhança entre esses relatos, surgidos em diferentes épocas e regiões do planeta, sugere que talvez não se trate de imaginação. Povos separados por oceanos e sem contato algum narraram histórias praticamente idênticas. O que a antropologia chama de coincidência pode ser, na verdade, a lembrança coletiva de um passado sombrio em que a humanidade conviveu com seres não humanos. A arca e os animais puros. A missão de Noé vai além do que normalmente é ensinado. A arca serviu como um cofre da vida, preservando espécies que não haviam sido corrompidas pelos experimentos dos vigilantes. Apenas os animais puros foram autorizados a entrar. Outros, já alterados geneticamente, foram impedidos de embarcar, ficando de fora do projeto de preservação divina. Embora não se saiba exatamente quais eram essas criaturas rejeitadas, acredita-se que foram os híbridos resultantes das manipulações dos vigilantes. Monstros que hoje sobrevivem apenas em lendas. Não entraremos em detalhes aqui, pois esse tema será explorado em outro vídeo. O importante é compreender que o dilúvio foi também uma triagem, separando o natural do corrompido. Vestígios da antiguidade. Marcas desse grande cataclismo permanecem ao nosso redor. As erosões da esfinge do Egito, causadas pela água, apontam para um passado em que aquela região esteve submersa. Estruturas gigantescas espalhadas pelo planeta desafiam nossa lógica tecnológica e sugerem a existência de conhecimentos perdidos. Cidades subterrâneas na Turquia, capazes de abrigar dezenas de milhares de pessoas, revelam que a humanidade buscava refúgio em tempos de calamidade. Tudo isso converge para a mesma narrativa. A Terra foi devastada por águas em escala global, e apenas um fragmento da humanidade sobreviveu, as sombras que ainda restam. Mesmo após o dilúvio, a humanidade continuou repetindo velhos erros. A Torre de Babel simboliza a arrogância de homens, que tentaram novamente alcançar os céus. Muitos acreditam que os descendentes dos vigilantes sobreviveram de alguma forma, espalhando sua influência através de culturas e impérios antigos. Outros defendem que eles ainda estão presentes, ocultos, esperando o momento certo para retornar. Se os vigilantes foram os responsáveis pela corrupção da criação, será que sua história terminou no passado ou apenas mudou de forma? O livro de Gênesis nos deixa com mais perguntas do que respostas, e talvez a maior delas seja: quanto do que chamamos de mito é, na verdade, memória de um passado real e perturbador? Agora que exploramos a fascinante ligação entre os filhos de Deus, os nefilins e o dilúvio, surge uma questão que não pode ser ignorada. Quais segredos ainda estão escondidos nas entrelinhas do Gênesis? Se a Bíblia, os textos apócrifos e até as lendas de diferentes povos apontam para uma mesma direção, será que estamos diante de um registro histórico que ultrapassa os limites da fé e toca em algo muito maior, algo que redefine a própria origem da humanidade? Essa pergunta abre espaço para reflexões profundas, porque o que chamamos de mito pode, na verdade, ser a memória de acontecimentos reais, codificados em histórias e símbolos que chegaram até nós. E se os gigantes,
As criaturas híbridas e os próprios nefilins não forem apenas parte do passado. E se suas marcas ainda estiverem presentes no mundo, escondidas à vista de todos, esperando apenas que alguém faça as conexões certas. Esse é o tipo de mistério que não apenas desafia o senso comum, mas também convida cada um de nós a questionar aquilo que sempre nos foi ensinado como verdade absoluta. Se esse conteúdo despertou a sua curiosidade, não pare aqui. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse mistério, revelando quais criaturas foram impedidas de entrar na Arca de Noé e por que sua existência representava uma ameaça ao futuro da humanidade. Prepare-se, porque a verdade pode ser muito mais perturbadora do que você imagina.